E sejam bem-vindos a mais um bate-papo aqui dos Guardiões, aonde nós vamos falar sobre como ter um casamento incrível, ou seja, quais são as características, as habilidades de um casamento incrível pós a separação, ou seja, separei, Luciano, e eu voltei com a pessoa, eu quero estar com a pessoa, mas quais são os critérios, quais são as características para você construir algo que vai ser duradouro? Por quê? Porque as pessoas que não atentarem para o que eu vou dizer hoje, muito provavelmente podem falhar miseravelmente nas suas oportunidades ou possibilidades de volta. Então, não estamos nem falando só, Luciano, quero ter a chance de voltar com o meu ex. Mas a pergunta é, se você tivesse hoje a oportunidade de voltar com o seu ex, com a sua ex, será que você saberia como conduzir? Será que você está atento aos pontos chaves? Será que, de fato, você conseguiria manter essa relação ao longo do tempo? Então, essa aqui, para todos aqueles, inclusive, alunos, alunas, seguidores aqui, que já voltaram com o ex, esse aqui é uma live muito importante. E você que ainda não voltou, é muito importante também, porque ali na frente você vai ter a oportunidade. E eu não quero que você desperdice a sua chance. O que você acha, na sua opinião, que faz a diferença? O que você acredita que faz um casamento ser próspero quando você volta com o seu ex, com a sua ex, quando você tem a oportunidade de estar com a pessoa novamente? Então me diga, o que faz você acreditar, o que você acredita que faz um casamento ser próspero? Vamos lá. Deus na frente, a fé, com certeza, isso é muito importante, né? Cada um tem a sua fé, na verdade, né? O diálogo, será que o diálogo ajuda? Vou até anotar alguns pontos aqui, ó. O diálogo, vou até anotar, diálogo, depois eu vou voltar nessas perguntas. Vamos ver, o que mais? Respeito e cumplicidade, muito bem, o que mais, galera? Vamos lá. Respeito, transbordar felicidade, carinho, amizade, sinceridade, fidelidade. Olha que interessante, galera. Muito bom. Nós estamos falando alguns pontos aqui que são importantes mesmo. Objetivos em comum. Então, veja, qual o cenário que eu estou desenhando? Vem comigo. Qual o cenário que eu estou desenhando? Quando eu falo assim, ó, Luciano, é muito importante o respeito e a cumplicidade. Eu estou falando, será que realmente, sinceramente, profundamente, de ambos os lados? Será que, de repente, assim, poxa, eu espero muito mais respeito, muito mais cumplicidade do outro lado, porque a pessoa me deixava e assim por diante? Olha que interessante. Naturalmente, é para os dois lados, mas o grande ponto é que nós temos muito mais facilidade de olhar o outro lado. Então, vamos lá. Vamos mudar agora um pouquinho a pergunta. Se eu perguntasse para vocês, o que você acha que tem que mudar nele ou nela para o casamento ser melhor? Eu sei que a gente não pode mudar. É um exercício mental apenas. O que você gostaria que mudasse do lado de lá? O que você acha que tem que mudar? O que você acha que tem que evoluir? O que você não curtia? Quais são as características? Assim, poxa, que ele fosse mais isso, fosse mais aquilo, menos ciumento e mais, entende? O que você sente falta dentro do processo? Comunicação e cumplicidade, fundamental. Olha lá, mais respeito. Botar a amizade acima do relacionamento. Esse é um problema, né? Fidelidade, desenvolvimento pessoal, sexo, né? Ou seja, intimidade, companheirismo, mais paciência, mais fidelidade, mais atenção. Queria que ele fosse mais calmo, ele é muito nervoso. Pós-briga, olha, muito gelo, muito silêncio, né? Que demonstrasse mais amor, mais comunicação, mais paciência, mais perdão. Beleza, isso aí é o que você gostaria que o lado de lá mudasse. Agora vamos começar a ser realista aqui, tá? Como eu falei, você pode mudar outra pessoa? Não. Se eu não posso mudar outra pessoa, muito provavelmente essas pessoas elas vão manter por um tempo essas características negativas. Então veja, é muito comum e muito fácil de uma certa forma nós escolhermos as qualidades do nosso cônjuge, aquilo que a gente gostaria que ele ou ela mudasse. É muito tranquilo. Por quê? Porque eu sinto na pele, eu percebo, eu vejo, eu gostaria que fosse assim, que fosse assado e assim por diante. Mas agora a pergunta que eu quero fazer para vocês, vamos refletir aqui. O que dizer de nossas próprias qualidades? O que dizer
de nossas próprias qualidades? Quais características você tem que ajudará um casamento ser saudável e incrível? Quais características você tem que ajudará a ter um casamento saudável e incrível? Que tipo de marido, que tipo de esposa você seria daqui para frente? Nós temos que questionar. Questionar. Uma coisa muito importante que várias pessoas viram para mim e falaram, Luciano, cara, eu nunca traí, seja homem, seja mulher, tá? Eu nunca traí, eu não sou o cara de ir pro bar, eu não sou aquela que faz isso, eu não sou, não fiz nada de errado. E eu tenho que confrontar você em falar o seguinte: não fazer errado não significa que você fez certo. Muitos pontos que eu não errei, eu também não significa que eu acertei. Então, veja, eu não trair não me coloca como uma pessoa carinhosa e atender a uma necessidade emocional e física no momento certo. Eu não ser uma pessoa agressiva não diz que eu sou uma pessoa que elogia, que profetiza e participa. Então entenda, eu não errar não significa que eu acertei. Então eu entender as características que são verdadeiras, as características que eu tenho, inclusive, elas estão sendo dosadas, entregues na medida certa? Olha que interessante, pessoal. Então veja, quais são as minhas características que me ajudam? Agora, quais são aquelas que não me ajudaram? E que essa sim eu tenho controle. Então, por exemplo, será que você admite com facilidade os seus erros? Ou será que, de repente, você está sempre na defensiva? Será que você é uma pessoa alegre, otimista? Ou você tende a ser uma pessoa mal-humorada e se queixando consistentemente, lamuriando? Será que você tem um olhar para a solução? Ou você está sempre rabugento, rabugenta, olhando para as dificuldades, se vitimizando? Será que eu tenho uma autoconfiança boa, uma boa autoestima? Ou sou uma pessoa insegura? Uma pessoa que cobra, que por causa da insegurança, inconscientemente, eu estou tendo comportamentos de ciúmes, controlador, controladora? Então, lembre-se, escreve no chat aí, ó. Não errar não é acertar. Eu não errar já é um passo, mas isso não significa que eu acertei. Tá fazendo sentido, galera? Então escreve aí, ó. Não errar não é acertar. Eu preciso ter essa consciência, porque senão eu fico me defendendo, olha a defensiva, eu fico me defendendo de não estar fazendo nada errado. Mas eu não fiz nada errado, mas acertou. E aí eu não enxergo o que eu estou deixando de fazer, ou que eu deveria fazer menos, porque eu estou me justificando só em um ponto. E a conexão, a parte sistêmica de uma boa relação, ela vem de um outro ponto, que não é o não errar, e sim entregar. Então eu profetizo, eu elogio, eu sou carinhoso, eu tenho afeto, eu atendo as necessidades emocionais e físicas dessa pessoa, eu participo dos sonhos. Será que quando eu entrego algo, será que eu, homem, que tenho que prover, que tenho que proteger, eu faço isso e lá na frente eu não estou cobrando? Eu não estou esperando algo em troca, e numa separação ainda fala assim, ó, ela foi ingrata. E eu não entendo que isso tudo seria algo natural e você fez de coração. É a mesma coisa que você cobrar alguma coisa de uma pessoa que você ajuda na rua. Então tem toda uma questão muito maior. Porque senão eu me torno uma pessoa aonde eu só faço se eu tiver algo em troca. E aí eu viro uma pessoa que, na linha do tempo, me frustro, porque se eu espero algo em troca, esperar é expectativa. Uma expectativa não atendida gera frustração. E a frustração, bum, você briga. Por quê? Os casais brigam porque estão frustrados. Então vamos lá. Ana Cristina, você que voltou, e você sempre comenta, né? Que quem voltou aqui é a Suzana Schill, a Ana Cristina, já voltaram há um tempo, né? Estão aqui mais uma vez.
Aí falou aqui quem é a Clara Vitória, quem voltou, essa vai ter festa na live, porque ela voltou agora, então ela vai ter mais uma festa na live, vai ter uma festa na live. E aí o que acontece? Entenda um ponto. Anota isso para vocês não errarem. Todo mundo que passa pelo meu programa ou começa a estudar verdadeiramente do jeito que eu venho ensinando aqui, o que acontece? Entenda, quando as pessoas começam a trabalhar, e aí eu posso dizer aqui, ó, vocês podem dar o testemunho de vocês aqui, ó, Suzana Schill, né, a Ana Cristina, o quanto vocês mudaram e evoluíram antes de acontecer a volta. O quanto vocês estudaram, o quanto vocês se dedicaram, se comprometeram, sim ou não? Eu sei disso. É mérito de vocês. Eu posso entregar a ferramenta, só que se vocês não usam, não tem como mudar. Aí o que acontece? É muito comum, quando você vai ter a possibilidade, a probabilidade da reconciliação, então agora presta atenção. Eu sempre falo assim, ó, voltou, presta atenção, porque agora é que o desafio começa. E quem já voltou há um tempinho sabe do que eu estou falando. É muito desafiador a volta. Olha o que a Suzana falou aqui, ó. Eu sinto que evoluí 2 anos em 5 meses. Por que isso? Porque você se dedicou e pegou as ferramentas. A Ana Cristina, olha lá, aprendi a gostar do processo. Estou lendo aqui o pessoal que está colocando no YouTube, tá bom, pessoal? Quem está aqui no Instagram. Então, veja, é super desafiador o processo. É super desafiador a volta. Então, vamos entender por quê. Olha lá, Suzana falou, eu evoluí 2 anos e 5 meses. O Adenilson falou, cara, eu mudei muito e ainda em mudanças. Aí, quando você tem a possibilidade, porque essas mudanças é que atrai. Essas mudanças é que atrai. Você começa a ficar uma pessoa magnética. Quando a pessoa se sente atraída, começa a ter possibilidade, eu vou pular toda essa fase porque não é o nosso tema hoje. Mas vai ter a quebra do silêncio, sedução, abertura de caminho, etc e tal, até a hora que, pum! A hora que volta, vem o primeiro desafio. Por quê? Porque você evoluiu. E 99%, sem medo de errar, 99% das vezes, o ex ou a ex não evoluiu na velocidade que você evoluiu. Porque eles estão buscando a felicidade, estavam buscando a solteirice, querendo aproveitar. E aí, naquele momento, quando passa o tempo, você olha para a sua vida, nesses últimos 5 meses, que nem a Suzana falou, você olha a sua vida nos últimos 5 meses, você fala, cara, minha vida está muito legal. Você olha para a do outro, você fica até decepcionado. É muito comum as pessoas, os alunos virarem e falar assim, cara, Luciano, eu estou meio decepcionado, porque a outra pessoa ficou estagnada, ficou lá curtindo a solteirice, achando que aquilo é vida. E aí ela foi embora para ser feliz, e quem está bem sou eu, e agora a pessoa ficou mal. E aí eu estou me evoluindo aqui, certo? Eu estou trabalhando, estou crescendo, etc e tal. E aí, nesse desafio, aprenda um ponto que eu quero colocar para vocês. Toda volta vai ter o desafio que a outra pessoa não vai ter se transformado, só você. E é nessa hora que você vai ter que ter muita sabedoria para conduzir essa possibilidade de mudança através da sua mudança. Você não vai mudar o outro. Você influencia a mudança do outro por causa da sua mudança. A outra pessoa começa a ficar, às vezes, até constrangida. Tem um caso que eu até contei para vocês aqui há um tempo atrás, que o ex voltou, eles estavam juntos lá, estão juntos até hoje, há mais de 2 anos, e o cara, depois, a mulher mudou tanto, olha que interessante, a mulher mudou tanto, que ele começou a ficar inseguro, ele tem medo de perder ela, ele vira e fala assim, cara, você está muito diferente, você está uma pessoa muito forte, eu tô vendo que uma hora você vai me deixar, o ex que deixou ela, falando esse tipo de coisa. E ela até falou, cara, está desafiador administrar isso, porque ele está se sentindo inseguro. E eu estou tendo a habilidade de conduzir, porque nós somos uma coisa só. Olha que virada de jogo bizarra. E ela falou uma coisa assim, falou assim, Luciano, só tem uma coisa que eu tenho para te dizer. Hoje, eu tenho total condição de dizer o seguinte, eu sou uma pessoa muito feliz. Eu sou uma pessoa, indivíduo, muito feliz. Ela é uma pessoa, 2 promoções, ela é uma pessoa, ela tá voando. E isso gerou uma insegurança. E essa insegurança, não é que a gente quer gerar insegurança, mas agora ela virou, vamos dizer assim, um partidão. Ou seja, perder ela é perder muito. Quando a pessoa entende que perder você
por causa dessa reconciliação, é perder muito, ela pode até gerar essa insegurança, mas ela vai começar a ter um outro processo de valorização. A volta vai ter que ter também da sua parte uma compaixão de entender que a outra pessoa, na maioria das vezes, como eu te falei, 99% das vezes, na maioria das vezes, a outra pessoa, quando voltar para você, ela não vai estar no mesmo nível de sabedoria, de entendimento, de autoconhecimento, de alguém que decidiu escolher esse caminho que eu ensino aqui. Quando você entende isso, você olha... Ó, galera, quer ver uma coisa interessante? Tem um monte de gente aqui de turmas. Eu já vi que tem turma 19, 18, 16, 15 e tal. Tem um monte de gente de turmas. Eu nem estou falando de volta. Mas quer ver uma coisa interessante? Quem aqui que são das turmas do método ou que já fizeram um trabalho de desenvolvimento desse comigo e assim por diante e começaram a virar um radar, perceber o quanto que outras pessoas negativas te incomodam? O quanto que você se incomoda quando vê pessoas que estão com comportamentos, com palavras e comunicações disfuncionais, negativas, pessimistas, e isso te incomoda verdadeiramente, ao ponto de você falar, cara, não fala isso. Meu, peraí, não é bem assim. E você naturalmente começa a mudar a sua visão de mundo. Olha aí o pessoal falando, olha lá, T18, eu, Charles, a Carabela aqui, ó, também, Stefane também, Jaqueline também, Fátima também, Marcos também. Olha só que interessante. Paloma, Denilson, o que significa? A sua visão de mundo muda. Se você muda a visão de mundo, naturalmente você vai atrair e ter comportamentos naturais novos. Olha quanta gente está falando agora, que legal. Quando você muda isso, você tem que ter compaixão de pensar o seguinte, cara, eu encontrei um caminho que eu escolhi desenhar uma nova estrutura de vida. A minha vida passou a ser boa, a ser feliz, independente da outra pessoa estar ali. Eu estou aprendendo isso. Então, olha que interessante, pessoal. Pensa comigo, por que eu estou falando de compaixão? Porque eu não quero que o guardião, vocês que são guardiões, que alcançaram um resultado extraordinário e estão encontrando um caminho para ter resultados ainda maiores. E quando eu falo extraordinário, não é uma vida sem problemas, uma vida sem dificuldades, mas é uma visão de mundo, uma qualidade de vida, uma paz de espírito, resultados, você realmente vê para onde você está indo. Então, cara, se você encontrou isso, muitas pessoas, lembra que eu falei? O poder pessoal, ele pode ser utilizado para construir ou para destruir. A pessoa que tem uma amargura no coração e ela não aprendeu a se libertar disso, ela vai pegar o poder da vida dela que está crescendo, sabe o que ela vai fazer? Ela vai massacrar o outro, vai massacrar o ex. Ela vai usar o poder para o quê? Se vingar. Só que entenda, assim como você lá atrás estava disfuncional, triste, não conhecia esse caminho, essa pessoa, ela não tem o conhecimento que você tem. E aí o que acontece? O fato dela não ter o conhecimento que você tem, é isso que eu falo, cara, é a tua família. Você vai deixar o veneno da vingança destruir a sua família para ter um gostinho, você destrói o cara, destrói a mulher, porque você cresceu, você pisa na cabeça do outro. Eu sei que muitos de vocês têm vontade de fazer isso. Eu sei que a hora que a dor bate muito forte, a raiva, a sensação de injustiça que nós sentimos por causa da separação, explode uma raiva dentro da gente. E a vontade que a gente tem é o quê? Falar, malandro, a hora que eu estiver lá, ele vai ver quem eu sou. Eu vou pisar na cabeça dele, porque ele vai ter que sofrer um pouco que eu sofri. E eu sei disso, galera. Sabe por que eu sei? Porque eu já senti isso. Eu já senti isso. Eu já senti vontade de falar assim, cara, eu vou crescer tanto, porque ela vai se arrepender e eu vou esfregar na cara dela quem eu sou. Tô falando da minha esposa, tá comigo aqui. Eu já senti isso. Só que quando você entende o verdadeiro poder pessoal, entende que todos nós somos viciados emocionalmente, entende que todos nós estamos disfuncionais em algum momento e que na hora da dor a gente tem é normal, não se culpe sobre isso, é muito comum isso. Só que a hora que você entende isso, você passa a ter compaixão de que a pessoa, que, cara, lá atrás era uma pessoa diferente, bom, você escolheu para fazer o resto da sua vida, ou você está fazendo tudo isso para destruir? Não, você está fazendo isso para reconstruir. Então, nessa hora, o que acontece?
o que acontece? Você entende que, cara, o caminho que eu aprendi para ter uma vida diferente, a pessoa que eu mais amo, quero que trilhe esse caminho. Então eu vou ser luz do caminho para ela encontrar e ver que existe um caminho que não precisa ser o do sofrimento, da dor, da mágoa, da raiva, do ódio. Até porque isso não se conecta com Deus. Então veja, vocês que estão voltando, estamos aí com o José Roberto, a Denilson Oliveira, Clara Vitória, a Suzana que está aqui compartilhando também, a Ana Cristina e assim por diante. Lembre-se, é nessa hora que também a sua paz, a sua compaixão e o seu amor pela outra pessoa vai ter que falar mais alto para mostrar o processo. Então veja, cara, se você não consegue se libertar da dor, porque vamos ser honestos, se a pessoa, vamos dizer, seu filho, uma pessoa, né, que a gente mais ama. Então, veja, seu filho está com problema, etc e tal. É muito interessante, porque quando você encontra um caminho, né? Quando você encontra um caminho que é de felicidade, que é de prosperidade, de evolução, de ser melhor e assim por diante, é natural você querer compartilhar com as pessoas que você ama. Então, é natural, por exemplo, você convidar o seu filho. Você fala, cara, vem comigo, isso aqui é muito louco e assim por diante. Agora, interessante, por quê? Porque, pô, meu filho, eu quero que ele seja feliz. E essa é a situação. Essa é a situação de você olhar para o seu cônjuge que se perdeu e ser você essa pessoa. Porque vem os jargões da galera que falam o quê? Não adianta querer reconstruir seu casamento. O que um não quer, dois não faz. Os dois têm que querer. Quando não há sentimento, não tem mais jeito. Oh, pelo amor de Deus! Eu tenho tanta história para contar para vocês de casos que você vai falar, cara, não dava certo. Quantas pessoas se bobear dentro da nossa própria live aqui agora? Quem aqui não foi a pessoa que mandou o ex embora? Foi você que deu o pé, desculpa o termo, né? O pé na bunda dele. Foi você que deu o pé nele ou nela. E agora está aqui tentando reconstruir, porque se arrependeu, viu que cometeu um erro, mas não conseguiu reconstruir ainda. Porque agora a outra pessoa não está querendo. Quem percebeu isso? Olha aqui, ó. A Tassi Barros falou que foi. Quem foi que deu para ela? Carabelo também. Eliane. Argele. Olha aí, ó. Simone. Jéssica. Foi ela quem saiu. Eu quero saber quem foi que mandou embora. Vamos lá. Josué, eu também. A Sandra. Pessoal, vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? Sim ou não? Porque vocês não acreditam que a outra pessoa pode se arrepender. E eu tenho certeza absoluta que todos aqui que eu falei o nome, ó, Teles e assim por diante, ó, a Teles, né? Todo mundo que falou aqui, no momento que mandou embora, confirma para mim. No momento que você falou, não aguento mais, você tinha certeza que aquela era a melhor decisão. Você podia até estar gostando dele, ou acreditando que não, mas naquele momento a decisão era certa, era o melhor que você tinha que fazer naquele momento. E você acredita nisso. Ou melhor, acreditava nisso. A linha do tempo mostrou para você que talvez não era isso. Olha lá, a Tassi falou, sem dúvidas, total, eu tinha certeza que era o certo. Olha lá, Jéssica, com certeza. Olá, Monique, eu tinha certeza. Todos os ex que vão embora tinham certeza que não ia voltar mais. Tinha certeza que era a decisão certa. Tinha certeza que era o melhor que eles estavam fazendo. Só que qual que é o problema? Opiniões mudam, porque os cenários mudam, porque pessoas evoluem. Então você que agora está na sua posição de que foi mandado embora, que foi ela que pediu, que foi ele que pediu, ou você que está aqui, que pediu, tentou voltar e não conseguiu, lembre-se desse cenário. Se um dia todas as pessoas aqui se arrependeram, significa que o processo, quando é bem feito e segue-se uma característica, é um padrão comportamental. E quando você faz isso, as chaves para você reconstruir e dar a oportunidade é o que vai fazer você ter uma construção maior. Então, lembre-se, depois da reconciliação, existem muitos desafios, como eu falei, porque você vai estar evoluído, a pessoa não. E naquele momento, a pessoa talvez não vai querer, inclusive, te dar a oportunidade por causa do ego e do orgulho. E é nessa hora que você tem que saber quem você é. Então, quais são as chaves principais? Primeiro, pessoal,
A primeira chave, o amor. Precisa do amor para uma boa reconciliação. Luciano, mas e o outro lado? Entenda uma coisa. Amor, ele é principalmente um comportamento. O sentimento, ele é depois. Como assim, Luciano? Eu fui embora porque eu não sentia mais nada. Entenda uma coisa. O comportamento do amar é um verbo, é principalmente uma ação, uma decisão. Quando alguém vira para mim e fala, Luciano, mas eu não traía, ele não me traía, eu não batia, ela não batia, não acontecia nada, eu só deixei de gostar. Eu falo, pô, beleza, então vai lá e ama a tua esposa, pô. Não, Luciano, você não está entendendo. Eu não amo mais ela. Foi, tá resolvido. E você pode ver, qualquer pessoa que trabalha com o mundo comportamental vai falar o que eu falo. Por quê? Porque é comportamento. Tem um filme, pessoal, tem um filme que eu quero que quem já assistiu aqui, é um desenho animado, na verdade, né? Se chama Valente, da Disney. Quem já assistiu esse filme? Valente, tem a Merida e tal, época medieval, e ela usa arco e flecha, aquela história toda, tá? E tem um cenário ali desse desenho animado que mostra o quê? Que, na verdade, por ser algo cultural... Galera, quem não assistiu esse desenho, assista. E quem já assistiu, assiste de novo. E presta atenção no que eu estou falando. Era uma época muito comum, você sabe disso, aonde o casamento ele era arranjado pelos pais, né? Então, eu não estou dizendo que eu vou defender o arranjar o casamento dos pais, mas eu quero que você tenha atenção a um aprendizado, porque a mãe dela, uma hora, dentro desse desenho, fala assim, filha, eu entendo o que você está falando. No meu caso, no caso da mãe dela, eu também não queria casar com seu pai. Presta atenção, olha que interessante. Isso é real, tá, pessoal? Isso é real quando você conversa com as pessoas. E ela fala assim, ó, eu também não queria casar com seu pai. Também foi algo arranjado da minha família, enfim, era cultural. Nós não estamos questionando o arranjar o casamento, mas ela fala assim depois. Olha, sabe o que aconteceu? Eu aprendi a amar o seu pai. Eu realmente amo ele. Ele é um homem maravilhoso e eu aprendi a amá-lo. Cara, o que significa? Eu escolhi amar a pessoa. Então entenda isso. Quando eu falo assim, eu não quero mais, não sinto mais, a gente confunde muito o sentimento daquela paixão, da limerência, de aquela coisa devastadora que a gente sente na adolescência e assim por diante, entende? E aí, a pessoa esquece de fazer o ato de amar, e ela quer ser amada, ela não entende por quê? Porque ela não consegue amar, porque amar é uma ação. Mas para eu amar ao próximo, no caso, o próximo, meu marido, minha esposa, antes eu tenho que amar a quem? A mim. Quem está perguntando de que filme é esse, é um desenho animado da Disney, chamado Valente. Passa na época medieval, a mãe dela vira um urso. Na verdade, tem, inclusive, um aprendizado sobre o relacionamento de mãe com filha. E aí, ali mostra o poder da proteção do homem e a força da mulher. Tem umas coisas muito interessantes. Se você for pegar a análise ali, é muito, muito louco. Faz sentido, pessoal? Até mesmo nos desenhos animados, eu gosto de pegar essas análises, porque virou um hábito, né? Eu olho o desenho e falo, caraca, que legal. Porque hoje, naturalmente, eu trabalho com isso. Né? Eu não sei aonde tem. Tem o Disney Plus, estão falando aqui que tem na Netflix. Não estou ganhando eu não ganho, como é que você diz? Comissão de nada para estar divulgando isso. É aprendizado. Então, veja, coloca na sua lista. Ah, você não já assistiu. Eu recomendo muito. Assista de novo, mas assista com esse olhar do que eu estou te dizendo. Assista com o olhar de análise. Pegue um papel e uma caneta e anote. Eu sempre digo isso. Quando eu indico um filme, não é pelo entretenimento, é pelo aprendizado. Então, é importante que você tenha um papel e uma caneta do lado e anote o que você sentiu com isso. Você concordou? Você não concordou? Você viu? Você não viu? Você aprendeu? O que foi? Qual foi a frase? Isso me impactou. Eu posso aplicar? Não posso aplicar? Isso é muito interessante. Então, é muito, muito legal. Tem várias coisas que a gente pode aprender nesse tipo de cenário, ok? Várias coisas, e eu quis trazer isso aqui para vocês também. Então, vamos lá. Primeira chave, o amor, ok? Eu tenho que aprender a amar. Qual que é o problema de aprender a amar? Quando eu volto com o meu ex, galera, presta atenção. Quando você volta com o seu ex, ou com a sua ex, quando eu volto com a minha ex e assim por diante,
Eu também, se eu não trabalhei muito bem a minha ressignificação do meu sistema emocional, por isso que eu falo tanto lá de sair da dor, na cura da dor e o despertar da nossa essência. Se eu não trabalho essas duas primeiras estratégias, eu fico com aquilo agarrado dentro de mim, sim ou não? E aí eu não consigo entregar. Por quê? Porque quando eu volto para o meu ex, por mais que eu fale eu quero e tal, e não sei o quê, eu tô com aquela magoazinha aqui, ó. Não é não? Eu tô com aquele negocinho aqui assim, ó, aquele negócio engasgado aqui assim, ó. Eu não vou falar, porque eu tô voltando. E tal, e você vai se controlando. E o negócio tá lá, e quer sair. Por quê? Porque você esqueceu de ressignificar isso e inconscientemente você só olha a sombra da pessoa. Aquilo que também não é legal, aquilo que ele te magoou, aquilo que é. Entende? E isso vira um problema. Entende, pessoal? Tá caindo ficha aí, sim ou não? Então, se eu não sei ressignificar e eu não passo a olhar para a pessoa em relação à sua luz, as características, eu vou acumulando em mim mesmo e sozinho o que é sombra. E aí, sabe o que acontece? Daqui a pouco eu tô com birra, daqui a pouco eu tô com raiva, daqui a pouco eu tô cutucando, e aí eu perco a pessoa até mesmo para validar. Eu sabia que ele ia me deixar de novo. Eu vejo isso assim, ó. Tá fazendo sentido, pessoal? Então vamos lá. Primeira chave, o amor. Mas é o amor-ação. Não é o amor-sentimento apenas. O amor-sentimento, ele é consequência do amor-ação. Segunda chave, e aí são os dois pontos que eu falo muito para vocês. Segunda chave, vocês falaram no começo da live, respeito. E a terceira chave, admiração. Então, será que eu estou sendo uma pessoa admirável? Será que eu sou uma pessoa admirável? Será que eu sou uma pessoa respeitável? Será que eu me respeito, inclusive, em posicionamento? Porque se eu não me respeito, se eu me sujeito a coisas, se eu fico caindo em recaídas somente pela intimidade, se eu não me valorizo, por que outra pessoa vai me valorizar? Se eu não me admiro, por que alguém vai me admirar? E tem uma máxima que eu gosto muito de falar para vocês, que é o seguinte, pessoal: aquilo que me incomoda na outra pessoa, eu tenho que corrigir em mim. Faz essa pergunta assim, ó. Toda vez que você vê alguma coisa, você fala assim, pô, mas essa pessoa pergunta assim, como é que eu posso melhorar isso em mim? Tudo aquilo que me incomoda no outro, como que eu posso melhorar em mim? Tá fazendo sentido, pessoal? Eu quero deixar essa nossa última reflexão aqui da nossa live de hoje. Uma live leve, uma live, eu acredito que tenha virado chave. Qual foi a principal chave que virou para você aqui? Aí tem aquela galera aqui, pessoal, que uma hora eu falei assim, ó, deixa eu ver um negocinho aqui, ó. Tinha uma pessoa aqui lá no Face, na verdade, né? Que tava só, porque não sei o quê, porque não pode, porque não sei o quê, porque não sei o quê, isso aí não é nada, não tem que voltar nada, não sei o quê. Eu fico pensando, né? A pessoa que não concorda que reconstruir casamento é possível, a pessoa que não aceita reconstruir seu próprio casamento, a pessoa que acha que tudo que eu falo é baboseira, eu fico pensando, o que passa na cabeça da pessoa que não concorda tá numa live que fala sobre isso? Caraca, eu falo, é muita trava mental, não é? Eu falo, cara, a pessoa, por que tá assistindo, né? Na verdade, ela tá tentando se convencer. E eu não levo por mal. Mas a pessoa, ela tá em dor. Então, aquele assunto que tá mal resolvido dentro dela, eu tô falando de propósito, tá, pessoal? Porque aquela pessoa que tem o assunto mal resolvido dentro dela, ela ataca qualquer coisa que vá contra aquilo que tá mal resolvido. Pessoal, para nós finalizarmos aqui, eu quero muitas palmas, barulho no chat, muitas palmas e barulho no chat, porque eu quero aquela festa na live para Clara Vitória, Adenilson Oliveira, José Roberto, Narielle Carvalho, Felipe Moura, Ana Naíra, porque todo mundo está com a sua nova oportunidade. Essa live foi muito boa, porque ela vai trazer. Então eu quero aquela festa na live, galera. Incrível. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6. 6 famílias com uma nova oportunidade. 6 famílias com, ou seja, se inspire nos bons resultados.
Não se baseie nas estatísticas negativas. Faça você também parte da estatística positiva, de bons depoimentos, de coisas incríveis. Seja você também inspiração. Então é isso. Eu quero que Deus abençoe muito vocês. Né? Semana passada, domingão agora aí, foi um momento de ressurreição, né? Um momento de renovo na nossa vida. Vamos aproveitar ainda essa semana nesse sentido. Festa na live para essa galera incrível. E agora que o desafio começa. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.